Olá, bem-vindo às Dicas do Didu. Estamos aqui novamente. Toda quinta-feira é dia de Dicas do Didu. Eu respondo as questões que os amigos nos enviam. Às vezes pode demorar um pouco, porque tem muita coisa aí na fila, tá certo? Bom, eu hoje, atendendo a pedidos aí, várias pessoas me escrevem pedindo para indicar os vinhos abaixo de 50 paus. Eu fiquei conhecido com as indicações de abaixo de 50 paus. Acontece que isso foi no início do século, porque de lá para cá eu fui rever alguns vinhos que eu tinha indicado na ocasião. Gente, estão todos na faixa dos 200 a 300 reais. Os vinhos abaixo de 50 paus lá do início do século, que foi lá 2000 e pouco, tá certo? Mas eu vou fazer uma coisa, eu peguei um vídeo meu que eu fiz de abaixo de 50 paus em 2020. Eu vou colocar para vocês e comparar o que mudou de preço, porque as pessoas reclamam muito do preço dos vinhos. Eu também reclamo, sempre quis um vinho mais barato, mas as pessoas precisam lembrar duas coisas importantes nesse assunto. Uma é que é comum chamar um importador sério de ladrão, de que eles estão roubando a gente. Acontece que não é verdade. Um importador que é sério, ele tem os custos, ele não é uma casa de benemerência, é um negócio. Ele importa um vinho, ele deve cuidar bem desse vinho, ele é obrigado a pagar uma série de... Só entre o produtor e o depósito de um importador existem 17 itens de custos entre taxas e tributos. É um absurdo a burocracia e a ganância do Estado com os impostos. Quem faz a coisa certa precisa pôr isso no papel. Além disso, tem que pôr no papel todo o custo de instalação, o aluguel. É como na sua casa, não é? A sua vida não conta a partir do seu lazer, ela conta a partir da sua estrutura. Tem o aluguel, tem conta de luz, de gás, tem conta de internet, tem tudo isso, tem os funcionários, tem o jardineiro, tem a cozinheira, tem a moça da limpeza, essa coisa toda. E quem não põe isso no papel perde dinheiro, por isso tanta importadora abre e fecha. A pessoa acha que é um mundo dos sonhos. Quem faz um negócio direito dificilmente tem uma margem de acima de 10%, dificilmente. Mesmo você vendo que um vinho, o preço que sai no exterior e aqui seja tão diferente. Então não se iluda, eu já falei que negócio da China é só na China, gente. Não existe isso. E você que fica aí comprando dos Lopes da vida, hoje eu nunca vi nesse país tanta falcatrua impune, tanto cara vendendo vinho que ou é de descaminho, ou foi contrabandeado mesmo, ou é falsificado, que é pior, vinho sem o contrarótulo de nacionalização. Você está fazendo o papel do trouxa, bonitão. Ou você está tomando um vinho deteriorado, ou você está tomando uma coisa, sabe-se lá o que é que tem lá dentro. E na melhor das hipóteses, se você comprou um vinho que veio aí na mala de alguém e quer fazer o malandrão, quando você vai embora, seus amigos te chamam de trouxa. Eu já presenciei isso. Então deixe de achar que é o esperto, porque negócio da China é só na China, tá certo? E olha, o pessoal de restaurante, um recado aqui para eles: não permitam que um cliente venha, mesmo pagando a taxa de rolha, e tome no seu estabelecimento um vinho de descaminho. Tem que ser nacionalizado. Que história é essa? É injusto. Quem faz a coisa certa e gera emprego acaba sendo punido. Mas que história é essa? É uma inversão de valores. Então, o fato é que a nossa economia não ajuda, o Estado não ajuda, a burocracia não ajuda. Para vocês terem uma ideia, de 2020, que é esse vídeo que eu vou mostrar para vocês, para cá, nós tivemos uma inflação acumulada de 25% e uma alta do dólar de 21%. Imagina isso, tá certo? Então, nós estamos falando de 4 anos.
É uma coisa absurda, né? Enfim, de qualquer forma, eu vou passar aqui o vídeo e vou interrompendo para a gente fazer a comparação, tá certo? Bom, esse vídeo é de julho de 2020, nós estamos em julho de 2024. Agora veja que interessante, há casos que baixaram o preço. Bom, vamos ver. Eu agora selecionei 10 vinhos brasileiros de boas compras abaixo dos 50 paus. Poderia recomendar ainda mais, mas eu vou ficar em 10 para continuar nessa linha de 10, tá certo? Você depois pegue papel e lápis aí para anotar, porque são coisas bem legais. Tem espumante, tem vinho branco, tem vinho tinto. E eu sempre reforço essa coisa do vinho nacional, especialmente nessa faixa de preço, em função dos negócios da China é só na China, que eu já até fiz matéria sobre isso no meu site. Não dá, vinho abaixo de 50 paus para chegar aqui, como a gente vê essas ofertas mirabolantes de chateau francês, vinho italiano, de R$35, não existe. Isso é vinho de menos de €1 lá, gente. Então é vinho de volume, não falando mal do vinho, tem gente que gosta e às vezes até a gente acha uma agulha no palheiro, como eu digo, mas via de regra, fique nos nacionais abaixo de 50 paus que você vai se dar bem. Bom, vamos aos vinhos, gente. Olha, o primeiro que eu separei foi um espumante. Eu participei de inúmeras degustações às cegas, concursos, vários concursos de vinhos brasileiros e até concurso de Bruxelas, enfim. E um espumante brasileiro que é pouco prestigiado, de preço muito baixo e que sempre me surpreendeu. Olha, teve um concurso onde esse vinho foi medalha de ouro e que muita gente achou que era um vinho feito no método tradicional, que é como se chama no Brasil o sistema champenoise, quando a segunda fermentação, porque você sabe, um espumante é um vinho de dupla fermentação. Quando ele é feito na garrafa, os moldes de champanhe, é chamado método tradicional. Esse sistema costuma dar mais cremosidade ao espumante, mais estrutura. Enfim, esse vinho passou muitas vezes sendo considerado champenoise, quando não é. Ele é um método Charmat, que se faz em grandes cubas de aço e se faz essa segunda fermentação lá. Eu estou falando do Marcus James Brut, da Vinícola Aurora. Gente, sabe quanto custa? R$ 24,99. É brincadeira, né? Isso no site da própria Aurora. Então, esse Marcus James, por exemplo, que estava R$ 24,99, agora você encontra em oferta. Ele, na verdade, o preço era R$ 32,50, mas estava na Vinhos e Vinhos em oferta por R$ 17,50. Vamos ver o próximo? O segundo vinho é também um espumante. Esse é um rosé produzido lá no Ceival. O Ceival é lá onde a Miolo tem na Campanha Gaúcha a sua vinícola, e é quase Uruguai, né? Um lugar maravilhoso e que tem produzido vinhos excepcionais. Lá a Miolo faz um espumante chamado espumante Ceival, que é o Miolo Brut, Miolo Brut Rosé. É Pinot Noir com Pinot Gris e método Charmat, mas é uma delícia, com aromas de rosas, de cereja. É um espetáculo de espumante que eu também recomendo a você, como o meu segundo vinho, e custa R$ 40 no site do produtor. Bom, o espumante Ceival do Miolo Rosé Brut, que estava 40, você ainda encontra a R$ 43,90 no site Meu Vinho. Tá certo? Então ainda está abaixo de 50 paus. Os vinhos brancos eu começo com uma pichincha aqui,
que é o Arbo da Casa Perini, o Arbo Moscato Giallo. Esse vinho, para você ter ideia, ele está custando R$ 27,50 no site da Perini. É um espetáculo de vinho, descompromissado. Ele é um vinho com uma acidez delicada, um vinho que tem densidade. Ele vai bem para aperitivos, combina com vários pratos leves, com peixe, com massa, de molho branco. Uma delícia. Você encontra também em bag-in-box, que para quem gosta, como eu, de bag-in-box, beleza, você deixa ali na geladeira e vai com a sua torneirinha, vai pondo a sua tacinha a hora que tem vontade. Grande pedida e uma oportunidade de você provar uma uva que é pouco prestigiada e muito gostosa, muito prazerosa. O Moscato Giallo, Arbo Moscato Giallo Perini. O Arbo a mesma coisa, de R$ 27,50, ele agora está por R$ 37,90. Continua sendo uma belíssima compra. Indico esse vinho, você vai gostar, vai aumentar seu repertório. E olha, no calor, sabe o que eu gosto de fazer com um Moscato Giallo desse, do Perini? Um long drink cheio de gelo, você põe metade de vinho e metade de água com gás. Fica um refresco maravilhoso e saudável, coisa que nenhum refrigerante é, tá certo? Vamos em frente. Bom, do Perini nós vamos para um outro branco, que é um vinho espetacular, um dos meus vinhos prediletos na relação de qualidade e preço, que é o Góis e Venturini Chardonnay. Esse vinho tá por R$ 49,58 no Bebidas do Sul, o site Bebidas do Sul. Vocês estão vendo aí. Excepcional vinho. Olha, para vocês terem ideia, eu visitei lá o Venturini, que hoje a Góis é sócia do Venturini, e esse vinho, para vocês terem ideia, a avaliação nacional de vinhos, que é feita no Brasil todos os anos, lá por setembro normalmente, agora esse ano não sei como é que vai ser, com a pandemia, mas o Venturini Chardonnay, ele foi finalista 9 anos seguidos. Sabe o que é isso, gente? De 200 e tantas amostras de vinho que são selecionadas por enólogos experientes, todos às cegas, eles selecionam 16 finalistas para irem no grande evento que é a Avaliação Nacional, onde eu tive a honra de ter sido convidado um ano para ser um desses 16 jurados que avaliam meio pro forma, porque já teve um corpo muito mais competente avaliando essas amostras antes. Mas eu tive a honra de ter sido um desses avaliadores e é um negócio excepcional. Agora você imagina, em 200 e tantas amostras, você ser uma das 16 e por 9 anos seguidos. Esse é o Venturini Chardonnay, um vinho de muita classe, belíssima estrutura. Olha, um belíssimo Chardonnay amanteigado, enche sua boca, um show de vinho, viu? Bom, o Venturini Chardonnay, o Góis e Venturini, que é um grandíssimo vinho, que estava por R$ 49,58, esse subiu bastante, esse hoje está por R$ 98. Ainda acho que é uma boa compra, porque o vinho tem qualidade para esse preço, é um vinho superior em relação aos que a gente está falando aqui, mas subiu bastante de preço. Vamos em frente. Falando de tintos, nós temos uma fartura maravilhosa. Eu começo com um produtor que eu tenho uma admiração enorme, que é a Lídio Carraro. A Lídio Carraro, que tem vinhos em vários níveis de preço e de qualidade, ele faz um vinho de entrada chamado Faces, ou Faces, um nome muito apropriado, que serve para falar tanto em inglês como em português e com o mesmo significado. Esse vinho nasceu por ocasião da Copa do Mundo aqui no Brasil, que eles venceram uma concorrência que foi feita, e na ocasião era uma mescla de diversas castas que representavam cada posição do jogador no campo e tal, mas um vinho muito bem feito, muito gostoso. E esse eu selecionei para vocês o Faces do Brasil Merlot,
que tem 80% de Merlot, com 15% de Taná e 5% de Cabernet Sauvignon. Um vinho delicioso que no site da Lídio Carraro está por R$ 44,90. Um belo vinho, uma bela indicação que eu recomendo a vocês com prazer, viu? O Faces ou Faces, que é um projeto que eu acho muito bacana lá da Lídio Carraro, também subiu de preço. Ele saiu dos R$ 44,90 para R$ 65,25. É um crescimento um pouco acima do que houve com a inflação. Bom, o outro tinto que eu queria recomendar é uma grande surpresa, um vinho que as uvas são do sul, mas o vinho é produzido aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, no bairro da Penha. Imagina, é um professor de física chamado Rocco Lenzi. O Rocco, que é uma pessoa maravilhosa, ele faz esse vinho numa vinícola muito tradicional da sua família, chamada Vinícola Lucano. A Vinícola Lucano, que fica em Penha de França, ela fica aí, tô pondo o endereço para vocês, na rua Mirandinha 888. O Rocco Lenzi não tem estrutura, não tem o esquema de delivery muito afiado e tal, mas eu perguntei, porque eu gosto demais desse Merlot dele, que é muito bem feito e com um afinamento elegante em madeira. É um vinhaço que eu adoro e que custa a bagatela de R$ 38. Eu sugiro vivamente que você experimente, viu? Porque é um vinho muito legal e você pode falar pelo WhatsApp com o professor Rocco no 944612519 ou no 2684-6209. Não deixe de experimentar esse Merlot Lucano, você vai surpreender. O Lucano Merlot, grandíssimo vinho, eu sempre insisto, o Lucano agora você tem que comprar R$ 150 de vinho dele para ele te entregar, né? Mas vale a pena, porque ele só tem coisa boa lá, um talento incrível, recomendo. Ele estava por 38 naquela ocasião, há 4 anos atrás, e hoje está por 42. É dos que menos corrigiu, tá com preço muito bom e ainda abaixo de 50 paus, um grandíssimo vinho. O outro tinto que eu quero recomendar a vocês é de Santa Catarina. Eu procuro sempre colocar vinhos de vários terroirs diferentes para você conhecer, e mesmo nessa faixa abaixo de 50 paus, você sempre encontra coisa maravilhosa. É o caso deste vinho de Santa Catarina, de um produtor japonês chamado Sanjo. O Sanjo cansou de ganhar concursos na confraria dos sommeliers de degustação, das degustações mensais, e tem vinhos maravilhosos. Ele faz um rosé que em degustação com pizza ele sempre se sai bem, porque o rosé é um coringa com pizza, é muito legal. E o Sanjo tem um cabernet chamado Nobreze, que custa R$ 37, gente, um espetáculo de vinho. Tá aí o site dessa Divino para você acessar. Voltando a lembrar que esse levantamento eu fiz agora no final de junho de 2020, e quando você consultar pode ter alguma correção, mas de qualquer forma, um vinhaço, uma grande dica que eu recomendo com prazer. Bom, o Sanjo Nobreze Cabernet Sauvignon, a própria Sanjo, que vendia por 37, agora está vendendo por 52,25. Também teve uma alta expressiva, um pouco acima da inflação. Vamos em frente. Bom, o outro vinho que eu queria indicar é um dos queridinhos meus. Gosto demais desse vinho, que é o Aurora Varietal Pinot Noir. Muito bem feito, um vinho que dá prazer, que tem tipicidade, um vinho simples, sem grandes
requisitos de ficar avaliando. Um vinho não, um vinho para você tomar para o seu prazer, no dia a dia, tranquilo. E no dia de hoje que eu pesquisei, para você ter ideia, eu estou mostrando aí para vocês um absurdo de R$17,80. Não é possível esse vinho a esse preço, mas é aquelas coisas, é no Carrefour, ainda com frete grátis. Veja só você. Os supermercados costumam fazer isso, né? Pegam um setor do supermercado e queima a preço de custo para levar público, porque ele acaba tendo lucro em outros itens de produtos. Eles que são gigantes e vendem de tudo, né? Material de limpeza, mantimentos, frutas, legumes, enfim, congelados. E tinha essa oferta aí. Esse é um vinho que costuma estar na faixa dos R$35. Essa linha toda varietal da Aurora é uma grande compra nos abaixo de 50 paus. Outro vinho que eu sempre recomendo, mas que teve uma alta significativa, é a linha varietal da Aurora. Esse Aurora Pinot Noir que eu indicava na ocasião estava R$17,80. Tá certo que ali era uma coisa de supermercado e tal. Hoje na Aurora ele está por R$42. É um preço bem acima, mas mesmo assim uma grande compra, um vinho muito bem feito, apesar de ser vinho de volume, é um vinho com competência, com qualidade. Essa linha toda da Aurora Varietal, muito boa. Vamos em frente. O outro vinho que eu queria recomendar para vocês é o Cabernet Sauvignon Paradoxo da Salton. Essa linha Paradoxo é um show, você não acha em todo lugar. É uma linha que normalmente ela foi desenvolvida para ser vendida em restaurante e não em supermercados. Então é uma linha que você encontra na Enoteca Família Salton. Eles têm delivery, eles entregam. É um vinhaço esse Cabernet, custa R$48. Um vinho muito fino que, se você colocar às cegas para os seus amigos, você vai ver a surpresa que é, a elegância, a qualidade, a estrutura. Vinho macio, longo, dá muito prazer e abaixo de 50 paus. Então, o Paradoxo da Salton, que era R$48, eles agora têm um corte, uma assemblagem de Merlot, Cabernet Franc e Marcelin. A Salton tem dado uma revisitada na proposta dos seus vinhos, e essa linha aqui acabou tendo algumas alterações. Continua sendo um grande vinho, uma grande compra. Hoje custa, lá na Enoteca Salton, R$65. É um belíssimo vinho que dá prazer e que não machuca o bolso. Um vinho honesto e bem feito. Vamos em frente. O outro vinho, agora nós vamos lá para cima. Outro vinho que eu quero recomendar a vocês, que você encontra na Vinhos e Vinhos a R$32, é o Syrah do Rio Sol. R$32, gente, um Syrah. Syrah é uma casta maravilhosa que tem estrutura, toques de pimenta do reino moída. É um vinho muito gostoso, vai bem com carnes, vai bem com grelhados, massas com molhos picantes. É um vinho muito bom, produzido lá no Nordeste, em Pernambuco, pelos portugueses da Dão Sul, que são uns craques. Falei dessa vinícola no meu outro vídeo, de 10 vinhos imprescindíveis para tomar no Brasil, para conhecer o Brasil, e eles lá fazem diversas colheitas no ano por conta do clima que tem lá. Então esse é um vinho que eu recomendo também vivamente, abaixo de 50 paus. Então, gente, veja que espetáculo, como você tem uma diversidade enorme de vinhos brasileiros, de diversos terroirs, para você experimentar e ter melhor relação de qualidade e preço com o seu investimento. Bom, essas eram as dicas que eu queria deixar para você, tá certo? Então é isso. Prestigie os vinhos brasileiros que você vai se dar bem. Saúde! Bom, o Rio Sol Syrah, que é um vinho que eu sempre gosto de indicar, um vinho para o dia a dia,
que era R$ 32, ele agora está na Vinhos e Vinhos por R$ 46, um pouquinho acima do que houve de correção de inflação. Bom, gente, então, era isso que eu tinha para indicar para vocês. Como eu digo sempre, você prefira na escolha de vinhos abaixo de 50 paus, os vinhos brasileiros, tá certo? Bom, semana que vem estamos de volta. Saúde!